Oi, gente, ok? Tudo certo por aí com vocês? Eh, Vou improvisar aqui de novo, mais uma aula. Nossa videoaula de hoje vai ser toda gravada e depois colocada lá no YouTube, onde você está vendo agora. Ah, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frases, começar a trabalhar a ideia de frase, mas eu quero voltar a um aspecto que está um pouco fora do, do que a gente viu até agora. A gente trabalhou textos e buscou palavras-chave, mas eu quero agora que a gente mexa um pouco, ou hoje recupere um pouco de algumas noções que são importantes para a gente saber o propósito disso tudo e o propósito de escrever bem, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre escrita e comunicação, que é algo que aparece ali naquele capítulo inicial que eu passei para vocês, do livro do Alton Garcia, e a gente vai iniciar essa missão de trabalhar e melhorar a escrita e a frase, depois partir da frase para o parágrafo, do parágrafo para o texto. Então, eu quero recuperar uma ideia que, em geral, acho que as pessoas não são apresentadas a ela. E por mais elementar e simples, que depois que a gente vê isso, parece que é a coisa mais, né, trivial do mundo, mas enquanto a gente é apresentado a isso de um jeito um pouco mais formal, parece que a gente comete certos erros que são bastante primários por não lembrar disso que a gente vai falar hoje, que é um pouco sobre o processo de comunicação. Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação e vou dar aula em cima da apresentação, pretendo que a aula não seja muito extensa, para a gente, para não cansar vocês. Então, deixa eu tentar compartilhar a tela aqui, tá? Só um minutinho. Então, hoje a gente vai falar sobre esse aspecto aqui, redação para economistas, começando um pouco de comunicação escrita. Então, vamos à nossa aula de hoje. Ela tem dois pontos que eu quero abordar com vocês, basicamente. O processo de comunicação, são duas noções importantes que a gente quer discutir ou conversar um pouco, e a comunicação e o texto escrito. Então, vamos começar utilizando motivação, uma frase que está lá no início do capítulo 1, que eu passei para a leitura de vocês, do livro do Otton. A frase é todo enunciado suficiente por si mesmo para estabelecer comunicação. Deixa eu levantar minha telinha aqui. Tá. Frase é todo enunciado suficiente por si mesmo para estabelecer comunicação. Pode expressar um juízo, indicar uma ação, estado ou fenômeno, transmitir um apelo, uma ordem ou exteriorizar emoções. Eu destaquei palavras aí que eu considero importantes de duas formas. Tá? Primeiro, a gente tem coisas em azul e tem coisas grifadas. Vamos entender o que é que está bem. A palavra mais importante que está em azul é comunicação, de propósito, porque ela é importante. Tá aí, frase é todo enunciado suficiente para estabelecer comunicação. A ideia básica que a gente quer conversar hoje, que frase tem, né, um aspecto importante na construção do entendimento, portanto, da comunicação. E aí essa frase inicial, essa frase a seguir do Otton, eu julgo ela interessante porque ela coloca as coisas que uma frase traz, né? Ela pode expressar juízo, indicação, estado ou fenômeno, transmitir apelo, uma ordem, ou exteriorizar emoções. Então a gente pode separar aí, por isso que as palavras estão separadas em ações e conteúdo. As ações estão expressas aí por verbos, né? A frase pode expressar, pode indicar, pode transmitir, pode exteriorizar.
né? Essas coisas que vocês estão vendo aqui grifadas são justamente as ações que a frase traz, é capaz de trazer para comunicar. Para comunicar, a frase pode expressar, indicar, transmitir e exteriorizar. Expressar o quê? Indicar o quê? Transmitir o quê? Exteriorizar o quê? Um conteúdo. Esse conteúdo vem na forma de objetos, coisas, sensações, enfim, tem uma série de palavras que a gente poderia colocar aí, mas eu não, o objetivo não é ser muito preciso nisso, é apenas trazer uma certa percepção, que existe um conteúdo na frase. Cada ação que uma frase traz é uma ação de transmitir conteúdo. Os conteúdos são diversos. Portanto, os conteúdos podem ser coisas concretas, coisas subjetivas e coisas conceituais. Por exemplo, coisas concretas quando você fala de objetos que existem no mundo, né? O dinheiro está na carteira. Estou falando de dinheiro, carteira. Então, coisa concreta mesmo. Coisas subjetivas. Todas as ideias que estão no campo da nossa mente, da abstração, são coisas subjetivas. Mas eu quero destacar principalmente coisas conceituais. A gente, ao escrever para a economia, a gente lida com muitos conceitos. São muitas necessidades de conceituar, de definir, de expressar corretamente conceitos que foram colocados por economistas no passado. Afinal, a gente está praticando uma ciência, um monte de gente veio antes de nós e colocou lá uma série de conceitos que hoje a gente aprende e passa para frente. Então, a escrita para nós tem a ver com essa transmissão de conceitos também, além de coisas concretas. Outra frase que continua lá no texto do Otton: seu arcabouço linguístico encerra normalmente um mínimo de 2 termos. A frase tem, em geral, dois elementos mínimos, né? O sujeito e o predicado. Normalmente, mas não obrigatoriamente, vocês vão ver no texto, tem uma série de exceções lá que ele coloca. Nem toda frase tem sujeito e predicado. Ou seja, os 2 elementos se encontram presentes na frase. A nossa liberdade de construir frases, e aí a gente começa a entrar no que eu quero discutir hoje, a nossa liberdade está condicionada a um mínimo de gramaticalidade, não necessariamente correção. Isso também está lá no texto do Otton. Ou seja, a gente não constrói frases de qualquer forma, a gente constrói elas sujeitas a um certo conjunto de regras gramaticais. E por que isso? Justamente o aspecto da comunicação. Tá? Não necessariamente uma frase precisa estar respeitando normas cultas para conseguir comunicar. Por isso tem essa observação, não necessariamente correção. Há frases que, apesar de até certo ponto serem corretas, elas são inteligíveis. A gente sabe que as pessoas cometem erros escrevendo, mas você entendeu a mensagem, de certa forma. Carentes da articulação sintática necessária, as palavras se atropelam, não fazem sentido. E quando não há nenhum sentido possível, não há frase, mas apenas um ajuntamento de palavras. Ou seja, é importante a gente destacar que não é só juntar palavras que criam frases, mas é juntar palavras de forma que aquilo que se quis falar seja passível de ser compreendido. Então, tem uma frase interessante que ele coloca desse autor, Cohen: cada qual é livre para dizer o que quer, mas sob a condição de ser compreendido por aquele a quem se dirija. A linguagem é comunicação, e nada é comunicado se o discurso não é compreendido. Toda mensagem deve ser inteligível, se propõe ser objetivamente uma mensagem para comunicar alguma coisa. Então, nós queremos melhorar a escrita, nós queremos escrever coisas que sejam melhores para quem nos vai ler, certo? Quer escrever uma monografia, uma banca vai ler a monografia e vai dizer: nossa, que monografia brilhante. Você vai escrever um artigo e quer submeter a uma revista científica séria, a revista vai receber seu artigo, distribuí-lo, né, entregar para 2 pessoas que não sabem quem é você, nem de onde você é, simplesmente vão ler o seu artigo sem identificação. Portanto, a qualidade vai ter que estar aparecendo ali. O artigo não está identificado.
seus avaliadores lerão somente o que você escreveu. Então, tem que estar bem escrito, senão não vai passar no crivo de uma análise mais séria, certo? Você quer escrever um relatório técnico lá para a empresa, para o banco, para a financeira, enfim, qualquer coisa onde você vai trabalhar, também precisa de textos bem escritos, também precisa comunicar bem. Então, a gente pode, né, achar que qualquer coisa que a gente diga é suficiente, mas não, tem algumas coisas que a gente precisa lembrar. E aí, como o Walton e esse autor que ele cita também falam muito de comunicação, eu quero hoje entrar nisso, né? A gente lembrar que escrever é comunicar, ou é o que a gente pretende. Mas então, o que é comunicação? Eu vou retomar uma coisa que vem lá da formação de jornalista. Eu não sou um estudioso de comunicação, obviamente eu sou um estudioso de economia, mas estou recuperando aqui alguma coisa que eu vi lá em 1900 e antigamente, quando eu fui aluno de jornalismo. É claro que essas coisas já evoluíram muito mais, mas eu estou recuperando aqui as coisas mais básicas. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem essas três coisas fundamentais. O processo de comunicação, quando os sociólogos começaram a estudar o fenômeno da comunicação, para entender o que era isso, eles começaram com esse esquema, tá? A comunicação se dá através de três elementos. Vamos começar assim: um emissor, uma mensagem e um receptor. O emissor faz a codificação de uma mensagem, transmite essa mensagem através de algum tipo de canal. Transmite para quem? Transmite para um receptor que faz a decodificação. Essa é a forma mais elementar possível de falar de um processo de comunicação. Quando você escreve um texto, você é o emissor, faz a codificação através de um texto escrito. A mensagem é o conteúdo do que você escreveu. O canal, sei lá, é o artigo, é a monografia, é o relatório técnico, é o artigo para jornal, é o textão para colocar no Facebook, é o canal. E o receptor é a pessoa que está, estando do outro lado, vai ler seu texto, vai tentar, ao ler, captar suas ideias, tá? Então, essa é a forma mais simples. Quando a gente comunica alguma coisa, a gente tem que lembrar disso. Eu emissor, por exemplo, estou falando agora para você que é receptor. A minha mensagem é o conteúdo dessa aula através de um canal específico. A gente tem uma combinação de coisas aqui. Você vê a minha imagem aqui nesse cantinho. Você tem a apresentação aqui em PowerPoint e ainda a minha voz, né, falando dessas condições todas aqui. Então, comunicar tem a ver com isso. Mas isso aqui é a forma mais elementar de comunicação. Será que comunicar é só isso aí? Pode ficar um pouquinho mais complexo? Vamos tentar ver se pode. A comunicação, então vamos voltar à ideia de processo de comunicação. Vamos continuar, a gente vai explorar um pouco essa noção hoje. A comunicação, quando existe um processo de comunicação, há um emissor que envia uma mensagem para o receptor. Isso a gente já viu. Esse emissor, para enviar essa mensagem, ele vai usar duas coisas: um canal de comunicação, ou seja, algum tipo de suporte para a comunicação, e um código. Esse canal de comunicação é qualquer coisa, pode ser a mensagem do WhatsApp. É o canal de comunicação. Você escreveu um texto, que geralmente é um texto escrito ali com uma certa pressa, a gente não tem muito tempo de elaborar, faz um texto e um código. O código é a própria língua que a gente está usando, mas notem que quando a gente fala de realidade digital que a gente vive hoje, quantas coisas novas existem nesse código, né? Quando a gente manda uma mensagem por rede social, além da linguagem normal, das palavras que a gente conhece, a gente tem, por exemplo, os emojis, a gente tem as figurinhas, as fotos, enfim, tem tanta coisa nova que fazem parte desse código, né? Dá até para lembrar das coisas engraçadas que acontecem. Um dia desse eu vi, tem aquelas páginas de memes com mensagens de WhatsApp, né?
a mãe que mandou uma mensagem: "Olha, a tia de vocês morreu", e aí usou o emoji da risadinha. O emoji da risadinha tem uma lágrima na lateral, aquela risada mais enfática, e aquela senhora pensava que ali era que ali era choro, e na verdade a filha disse: "Mãe, você mandou risada para as pessoas para falar que a tia morreu", sabe. Porque ela não tinha um domínio sobre o código, né. Ah, então o que acontece nessa mensagem? Suponha que eu não sei se isso aí é verdade ou não, né, estou lembrando aqui uma historinha que eu vi um dia desse. A emissora, aquela senhora, enviou uma mensagem dizendo: "Olha, um familiar morreu, faleceu, para seus receptores. O canal de comunicação, texto escrito através de uma rede social, tá, WhatsApp". Mas tinha um problema no código, né, ela usou a linguagem, informou que o parente morreu, não sei que parente, eu não lembro bem, mas enfim, acho que era, sei lá, não importa. Mandou dizer que o parente morreu e usou como parte do código uma coisa que é tão comum hoje em dia, que são os emojis, mas usou o emoji errado. E aí ficou parecendo que ao invés de estar triste por, né, estar guardando o luto pela morte de um familiar, estava, na verdade, dando risada, porque usou o código errado. Então, às vezes, a gente quer comunicar uma coisa, mas a falta de domínio do código, ou a falta de domínio do canal de comunicação fazem com que a mensagem chegue com problemas para o receptor. Como é que as pessoas receberam essa mensagem? Olha, faleceu um familiar, e a mensagem chegava com risadinhas. É, então, está faltando alguma coisa aqui no processo de comunicação, descrito aqui nesse esquema. Então, vamos para tentar ver se a gente enxerga melhor o que está faltando. A teoria da comunicação, basicamente, continua sempre evoluindo, tentando melhorar o entendimento do que acontece aqui, nessa relação, emissão, canal, mensagem e recepção. As coisas básicas. A emissão, o emissor, que emite através de um canal uma mensagem para um receptor. O emissor, que emite a mensagem, faz a codificação e envia por um canal, esperando a decodificação dessa mesma mensagem pelo receptor, ambos estão sujeitos a um processo de ruído. Lembra quando no slide anterior eu estava falando da mãe que mandou a mensagem e mandou com um emoji errado, aquele emoji causou ruído, porque as pessoas que receberam a mensagem enxergaram aquilo ali e disseram: "Espera aí, ela está triste ou ela está feliz porque morreu fulano?", tá? O ruído veio de um erro de codificação, mas o ruído pode acontecer por várias coisas. Quantos maus entendidos acontecem porque as pessoas, ao escreverem textos no WhatsApp, ao escreverem textos ah, no, sei lá, no direct, textos em geral, tem problemas de comunicação. Porque a gente vai ver mais à frente que existe uma diferença entre a comunicação escrita e a comunicação falada, né? Quando a gente está interagindo com outra pessoa, que a gente está conversando, quantos recursos adicionais a gente tem na comunicação? Muitos. Quando a gente está escrevendo, a gente tem pouquíssimos recursos. A gente só tem basicamente o texto, a escrita. Então, isso é importante, porque no processo de comunicação surgem duas coisas que não tinham aparecido antes. A possibilidade do ruído, ruído tanto na mensagem, ruído na decodificação da mensagem. Você mandou uma coisa, mas o receptor entendeu outra, então isso aí cria, né, truncamentos da mensagem, fazem com que a mensagem não seja devidamente decodificada. Bem, depois de decodificar a mensagem, o receptor ele emite um feedback, uma retroalimentação, uma resposta para o emissor. Por exemplo, quando a gente comunica alguma coisa a alguém, a pessoa confirma que entendeu, que a mensagem foi captada, enfim. Quando você escreve a prova, você é o emissor, eu sou o receptor, o canal é a prova de, sei lá, de uma disciplina lá que a gente está dando, a codificação é a resposta que você dá a cada uma das questões, a decodificação é o momento em que eu leio ou pego uma prova e corrijo lá, e vejo se aquilo que você codificou, quando a gente pergunta lá
a respeito do pensamento do autor XYZ, se você conseguiu demonstrar na sua mensagem que entendeu o que é que o autor XYZ queria dizer. Ou quando a gente está falando de uma prova de, sei lá, expressões matemáticas, ou que a mensagem, a codificação, a solução algébrica, matemática do problema que você está fazendo está correta, tá? E aí tem ruído aqui que você pode escrever mal, fazer uma expressão matemática com alguns truncamentos e ela dá errado. Tem problema aqui, pode ser que você escreveu e acha que escreveu uma maravilha. Nossa, eu consegui expressar aqui o pensamento do economista XYZ com tanto brilhantismo. O professor não entendeu bem. Pode ser que você tenha imaginado que foi muito brilhante na resposta, mas na prática ela não tenha sido uma boa comunicação. Então, o seu feedback vem. Cadê a minha setinha que se perdeu? Está aqui. O seu feedback vem, né, na forma de o resultado da prova, certo? O resultado da prova é uma forma de feedback. Quando você mandou uma mensagem para o grupo lá, se o pessoal compreendeu o que tinha que fazer, é um feedback. Enfim, todas as formas de comunicação implicam em algum tipo de retorno, feedbacks. Então, terminando, a gente pode colocar isso no esquema de um jeito mais completo, né? Os teóricos de comunicação continuam. A comunicação ela é uma coisa dinâmica e até hoje a gente vê quantas novidades vêm surgindo no campo das comunicações, mas em todo o processo de comunicação, esses elementos estão lá, de certa forma. O emissor faz a codificação de uma mensagem, transmite isso através de um meio, a gente vê que o meio importa, o meio é o texto escrito, o meio é quando a gente conversa. Na conversa a gente olha olho no olho, a gente consegue ver a expressão do outro quando a gente fala, então a gente percebe, tem um feedback se está sendo interessante ou não, né? Por exemplo, estou dando uma aula aqui, eu estou dando uma aula que está sendo gravada, você vai assistir em casa depois, e eu não sei como é que vai ser essa recepção. É diferente quando eu estou na sala de aula, em que, à medida que eu estou dando a aula, estou falando alguma coisa, estando em pé ali na frente, eu vejo o retorno, o feedback automático. Eu vejo se tem gente, se as pessoas estão conseguindo prestar atenção, se a aula está sendo interessante ou não. Se eu percebo que a aula está perdendo, sabe, está deixando de ser interessante, o que é que eu faço para consertar, para trazer o pessoal de volta, acordar o pessoal, porque está tendo aula, digamos, quando a gente dá aula lá no segundo tempo do horário, ou ali no primeiro tempo também, todo mundo chegando do trabalho cansado, ou às 8h20 da manhã, no inverno, aquela preguiça ainda. É saudade da sala de aula que a gente está, né? Estou falando em sala aqui, e a gente já faz tempo que todos nós não vamos para uma sala. Então, o meio importa, né? A forma, a mensagem e o meio estão lá. E você, na sala de aula ou assistindo isso aqui, faz a decodificação, é o receptor. Toda recepção implica em algum tipo de resposta e feedback, que retroalimenta o emissor. Quando você, na sala de aula, por exemplo, faz uma pergunta para o professor, você, naquele momento, é o emissor, você está emitindo uma questão. Então, está codificando uma mensagem, que é uma pergunta, ou uma observação, através de um meio, você está lá no meio da aula, falou. A decodificação se dá pelo receptor, ele vai responder, tem um feedback. Então, o processo é sempre um processo de interação entre os agentes. Agora, em tudo isso, existe sempre o risco do ruído. A comunicação é sempre permeada pela possibilidade do ruído. Então, eu posso estar gravando aqui, mas não está sendo suficientemente claro, e aí o ruído mas olha, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Você pode ter uma pessoa que está dando uma aula brilhante, mas eu já tive um professor assim. Ele era uma pessoa fantástica, um grande conhecedor na área, mas ele falava muito baixo. E ele dava aula sentado. Então, sentado na mesa, falando baixo, às 2h da tarde, numa aula que durava 4 horas. Você imagina o ruído, certo?
a gente conseguia escutar o trinado do sabiá fora da sala. A gente conseguia escutar qualquer coisa. O professor falando baixo, era difícil se manter, inclusive, acordado. Então, é ruído. Ruído não é só ruído físico, tá, gente? Barulho acontecendo. Ruído é tudo aquilo que pode desviar a atenção um pouquinho, é tudo aquilo que faz com que a comunicação não seja completa, a decodificação ou a codificação tenham problemas, tá? Entendido? Bem, se é para falar de comunicação, vamos falar dos meios, porque para nós aqui a mensagem, a escrita, que é a nossa mensagem, ela vai evoluir a partir das próximas, a partir desses exercícios que a gente está fazendo. Mas os meios, né, é bom a gente falar um pouquinho sobre os meios, sobre o meio, né? Por que eu coloquei isso aqui? Todo mundo conhece esse meme, né, do Chico sorrindo e o Chico sério, ou seja, ele feliz e ele preocupado, ou aborrecido, sei lá. Uma parte enorme, uma parte significativa da nossa comunicação é não verbal. A gente não precisa falar, né? O nosso rosto expressa um monte de coisa. Então, quando você está conversando com alguém, você está sorrindo, está demonstrando interesse, é completamente diferente, né, daquela conversa estar acontecendo e a pessoa do outro lado está olhando para cima, para baixo, para o chão. Tem uma comunicação não verbal dizendo que aquele papo não está interessante. Por que eu coloquei essa figurinha? Porque como a gente está em quarentena e todo mundo se encontra agora na necessidade de sair nas ruas usando máscara, então está todo mundo brincando com essa ideia de que agora a gente tem que se comunicar basicamente pelo olhar, né? O olhar vai ter que ganhar uma dinâmica a mais. É muito estranho essa coisa da máscara, a gente não vê se a pessoa está sorrindo ou não. Eu estou adorando andar de máscara na rua, que eu posso falar sozinho e ninguém sabe o que eu estou falando. Eu falo muito comigo mesmo, confessando aqui uma das minhas loucuras. Quando eu estou de máscara na rua, eu posso fazer qualquer coisa assim. Eu estou falando e ninguém está vendo. Eu fico, às vezes acontece isso, está passando no. Eu estou falando comigo mesmo, assim, baixinho, mas estou falando, né? As minhas múltiplas identidades estão dentro de mim, conversando comigo mesmo. Alguém passa e olha assim, é maluco ou é professor de economia? Ou ambos. Então, a parte enorme da nossa comunicação se dá por formas não verbais. A gente comunica muito com o olhar, a gente comunica sabe? Eu me lembro na minha prova de acesso à UFSC, no concurso, uma professora que estava na banca, que hoje é minha colega, graças a Deus, mas teve um momento lá em que eu falei alguma coisa, ela balançou a cabeça assim, e aquilo me deixou nervoso. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Ela não gostou, né? Ou seja, ela não precisou falar nada, ela só fez assim, eu já percebi que não tinha agradado. Então, peraí, deixa eu consertar isso aqui. Consegui consertar, daqui a pouco ela estava sorrindo, isso foi na aula, na minha aula. E aí eu vi que, não, pronto, já resolvi o problema. Ou seja, uma comunicação não verbal extremamente importante. Os meios não verbais são extremamente importantes. O problema é que a gente está falando de redação. Então, redação se dá em outro meio, escrita. A escrita é um meio de comunicação, e é um meio de comunicação com vantagens e desvantagens. As vantagens são enormes. A escrita foi fundamental para o progresso da humanidade, né? Nós somos os bípedes que escrevem. Os quadrúpedes, nenhum deles escrevem. Dos bípedes, alguns desenvolveram um monte de coisas, né? Ferramentas e interação e tal, mas só nós, os bípedes da espécie sapiens, somos os que escrevem. A escrita foi desenvolvida e marcou a nossa história. Então, ela é um meio de comunicação com muitas vantagens. Ela tem esse aspecto fundamental de preservar o registro físico, né? De preservação do registro físico. Estou atropelando as coisas, né? A escrita faz a preservação. A gente hoje vai num museu e vê lá hieróglifos egípcios, são escritas de um tempo que não existe. Uma civilização que não existe mais, mas está lá, registrado fisicamente, e conseguiu-se depois até descobrir o significado daquilo, né? Lá
Museu de História Natural, no Museu de Londres, tem a Pedra de Rosetta, que foi uma descoberta científica fundamental, porque ela tinha lá os 3 idiomas, né? Basicamente, a partir dali se começou a decifrar o hebraico antigo e a escrita egípcia, porque lá tinha o texto em grego. Então, tinha grego, hebraico e egípcio. E como o grego era mais conhecido, o grego era conhecido dos eruditos, a partir do grego eles começaram e o hebraico também é relativamente conhecido, começaram a entender um idioma de uma civilização que não existia mais, por exemplo, como os egípcios da antiguidade. Né? Então, essa preservação possibilita a recuperação da ideia. Notem que a gente vê hoje filósofos que escreveram há milênios. Você pega uma ideia de Confúcio, escrita há milênios. Você pega uma ideia de Platão, escrita 2.600 anos atrás, mais ou menos. Mas, como elas ficaram registradas, escritas, elas chegam até nós. Permite-nos, então, recuperar a ideia deles. Vai permitir, então, uma transmissão muito além das limitações físicas e temporais do emissor. A gente, voltando lá ao processo de comunicação, o emissor e o receptor não precisam estar próximos, como na linguagem verbal, em que a gente precisa estar próximo, ter um aparelho ou um vídeo que a gente consiga, de alguma forma, se ver e se comunicar. A escrita permite que a transmissão aconteça com distâncias temporais, ou seja, em tempos diferentes, pessoas completamente distanciadas no tempo e no espaço vão conseguir ter comunicação. Você lê um autor grego da filosofia grega clássica, você lê textos bíblicos antigos, você lê textos orientais antigos, então esse pessoal não está vivo mais, quem escreveu isso, mas a gente está lendo, a gente consegue recuperar a comunicação deles que foi feita lá atrás. Aí, lembrando uma frase que foi falada na época lá do presidente, né? Eu costumo brincar assim, né? O Michel Temer usou essa expressão, verba volant, scripta manem. As palavras voam, a escrita permanece. As palavras aqui na expressão latina, as palavras ditas, né? Aquilo que a gente fala, vai embora, mas aquilo que a gente escreve fica fixado e pode ficar fixado por muito tempo. Mas quais são as desvantagens? Sintaxe e semântica não são coisas triviais. Tá? Por que eu estou falando de sintaxe e semântica? Porque a escrita tem muito a ver com isso, com essas duas coisas aqui. Aí eu trouxe 2 exemplos aqui engraçadinhos, que eu espero que sejam engraçadinhos. Eu adoro os quadrinhos do Snoopy. Eu achei esse quadrinho hoje e achei ele bem legal. Né? Vamos ler o quadrinho? Então, tá lá. O Snoopy, das muitas coisas que ele inventa de ser nas suas historinhas, o criador dele imaginou ele como um cachorro fora do comum. Certo? Então, uma das coisas que o Snoopy também faz, ele tem uma veia de escritor. Né? De vez em quando tem uns quadrinhos do Snoopy querendo ser escritor. Aí o Snoopy escritor com a sua máquina de datilografar, típica daquela época em que o Snoopy foi criado. Né? Então, ele está escrevendo. Aí é o escritor Snoopy. E vamos ver o que ele escreveu. Né? O salão estava lotado. Ele estava se sentindo sozinho. Foi quando ele a viu. Seus olhares se encontraram. 5 minutos depois, eles estavam casados. Essa é a história que o Snoopy criou. A Lucy pega a história dele. Você não sabe o que é mais curioso, se é um cachorro escritor, se é alguém ou se um ser humano que pega a historinha do cachorro e lê e ainda faz a crítica literária. A Lucy diz, essa é a coisa mais idiota que eu li na vida. E o Snoopy vai e conclui, bem, eu gosto de romance sem enrolação. A gente tem um problema aqui. O Snoopy foi extremamente rápido, né? Ele escreveu tudo que ele queria, uma história que tem começo, meio e fim, né? Alguém se sentindo sozinho viu a sua amada, os olhares se cruzaram e 5 minutos depois, aí sim, tem um salto assim muito exagerado, eles estavam casados já. Faltou um monte de coisa aqui, né? Na construção de um texto, faltou uma história inteira aqui. Apesar de ter começo, meio e fim, mas falta uma história que justifique a conclusão, ou que justifique o final. Então, o Snoopy, como escritor, se justificou dizendo que gosta de romance sem enrolação. Eu também gosto de provas sem enrolação.
não precisa me contar a história da humanidade, desde os dinossauros, não, só precisa me responder o que é que o Kalecki queria dizer com a equação de lucros dele, não precisa me contar a história do capitalismo desde o século XV, eu só quero entender quais são as suas questões atuais, numa certa pergunta sobre isso, enfim. Né? É bom não ser prolixo, porém, tem gente que escreve uma coisa tão rápido, 2 linhas quer responder, aí é problema. Né? Em algumas áreas científicas isso é razoável, na nossa área não. Eu sei que, por exemplo, você consegue escrever um paper de matemática em 1 página só. Basta ter a proposição e a demonstração, em 2 páginas no máximo, você escreve, está um paper feito, manda publicar numa revista importante e pode, inclusive, te dar prêmios, né? Reconhecimento entre os pares, aquela coisa toda. Mas nós, em economia, não somos assim tão capazes de escrever coisas tão rápidas, tão diretas. Né? A gente precisa de um pouquinho mais de espaço para dizer o que quer dizer. A segunda coisa, deixa eu tirar meu quadrinho daqui, vocês devem ver melhor do que eu, mas é um antigo cartoon que quem gosta de matemática já deve ter visto em algum lugar, e é fácil de entender o cartoon. Né? Isso aqui é um professor analisando a demonstração que essa outra pessoa fez. Então está aqui, ele está mostrando algumas equações, aqui tem o resultado, basicamente, só que aqui no meio tem uma frase, né? Então acontece um milagre. Então está aqui, começa a demonstração, aí acontece um milagre, e o resultado final. O examinador, o professor, seja lá quem for essa pessoa, está dizendo, né? Eu acho que você tinha que ser um pouco mais específico aqui no passo número 2. A matemática também é a linguagem. Algumas pessoas que estão aqui estudando esse curso de redação foram meus alunos justamente na disciplina Economia Matemática, lá na UFSC. Eu sempre dizia isso em sala, gente, não é só escrever o resultado numa prova, é fazer isso de forma que seja compreensível. Às vezes você tem aquele aluno que é muito rápido, faz a resposta rápida, mas está tão truncado que acaba sendo incorreto. Né? Você tem que ser mais explícito, porque matemática é linguagem. Na época que eu fazia mestrado, eu fiz uma prova de estatística, a professora me deu uma nota não muito bonitinha e eu fui reclamar com ela, que eu tinha feito tudo, acertado tudo, e ela olhou uma questão lá, que era questão de desafio, inclusive. Mas, professora, ninguém fez e eu fiz. Ela disse, sim, mas você não me disse qual era a sua hipótese de distribuição dos dados. É normal? É binomial? Binomial? É Poisson? Eu disse, cara, mas tá na cara que é normal, né, professora? Sim, mas tinha que estar escrito. Então, aí ela usou a seguinte frase para concluir seu raciocínio. Isso aqui é um mestrado. Tá? Não podia simplesmente jogar a hipótese de normalidade sem ser explícito naquilo. Escrever, portanto, seja um texto, seja uma expressão matemática, escrever, demonstrar uma coisa através da escrita ou de um modelo matemático é comunicar. Comunicar bem, portanto, é essencial. O que faltou nesse carinha aqui é que ele não soube, deu um salto na demonstração. Né? Então, quando a gente volta agora à ideia do meio, a escrita como um meio, a frase, né, que é o nosso elemento aqui básico com o qual a gente quer começar a trabalhar, a frase é extremamente importante para a boa comunicação escrita. A frase é o espaço de um domínio adequado de 2 coisas, a sintaxe, que tem a ver com a ordem, a forma, a coordenação e subordinação, são coisas que vocês vão ver que estão presentes no capítulo 1, nessa análise apresentada pelo Dalton Garcia, essas noções de coordenação e subordinação na frase. A sintaxe nos diz que a gente pode construir frases, mas elas precisam ter sentido. Vocês lembram do grande mestre Yoda, de Guerra nas Estrelas, Star Wars? Eu gosto muito de brincar com os meus orientandos, chamo eles de meus padawans. E de vez em quando eu solto uma frase que é famosa dos lábios do Yoda, que ele diz assim, meditar nisso eu irei, né? Meditate on this. Ele usa uma sintaxe estranha, porque ele inverte as palavras. Ele não fala assim, eu vou meditar nisso, ele meditar nisso irei eu. Então, coloca na ordem inversa, aquilo trunca um pouco a comunicação. Né?
justamente para mostrar que ele é um sábio da antiguidade. Então tem essa coisa de falar difícil, de falar de um jeito diferente. A gente precisa usar a sintaxe da melhor maneira possível para comunicar. O segundo aspecto é a semântica. A semântica é significado. As palavras têm significado. Isso é extremamente importante. Em economia é sensacional, porque a noção de investimento é muito precisa para nós. Imagina uma pessoa que é agente de investimento e ela chega para outra senhora, olha, comprar esse título é um investimento para você. Bem, e aquele investimento significa que o cara comprou um título, a pessoa, né? Comprou um título esperando um retorno naquele título, mas se aquele título foi um título de primeira mão ou de segunda mão, para nós, economistas, faz toda a diferença. Título de primeira mão é investimento para nós, né? A ação da empresa que fez a IPO, o título novo que o governo acabou de emitir e colocar à venda. Então, aí é investimento, porque deu recursos para alguém que estava precisando daqueles recursos para alguma coisa. Enquanto que a compra de um papel em mercado secundário, a gente chama de investimento, é mudança de titularidade de uma certa coisa. Agora, para alguém que opera no mercado e está vendendo investimento, você tem que usar essa expressão, investimento. As pessoas não dizem assim, olha, você vai fazer um curso, né? Tem aqueles cursos online, investimento, está escrito lá, investimento, na verdade, é o preço do curso, mas coloca lá como investimento. Então, notem que a mesma palavra pode ser usada em contextos diferentes, isso é semântica, isso é significado. Para nós é extremamente importante precisão nos termos, porque a economia depende de conceitos muito bem colocados, então semântica importa. E tudo isso tem a ver o quê? Com codificação. Voltando lá, né, no nosso esquema. O emissor está codificando uma mensagem. Essa codificação da mensagem escrita é através dessas duas coisas, sintaxe e semântica. Elas são extremamente importantes, mas não são somente elas que fazem com que a codificação seja boa. Esse curso de redação é justamente para que a gente aprenda a codificar melhor aquilo que está lá dentro do nosso pensamento. A comunicação escrita depende da frase. Frases boas levam a boa decodificação, pouco ruído e um feedback satisfatório. Boas frases comunicam bem. Então, para a gente lembrar de novo desse nosso esquema, frases boas codificam, são boas codificações do que a gente quer dizer, portanto, elas são mensagens transmitidas através de um meio específico, a gente está falando aqui que é o meio escrito, e vão levar ao quê? A uma boa decodificação por parte do receptor com minimização de ruídos, e isso vai otimizar, para usar só a expressão de economista, né? Minimizar ruído, maximizar a resposta no feedback, certo? O que a gente quer é comunicar melhor. Comunicar é uma coisa extremamente importante. Comunicação, como eu já disse, tem muito mais aspectos da comunicação que vão além do texto escrito. Tem um livro muito curioso chamado Corpo Fala, se vocês encontrarem esse livro, vale a pena ver que tem muita linguagem corporal em tudo que a gente faz. E aí a gente hoje vive muito em rede social, as redes cortam muito dessa linguagem, né? Elas acabam muito com essa nossa capacidade de falar além das palavras, mas para nós, no texto escrito, né, a gente tem que buscar o máximo de clareza para que a nossa comunicação seja fluida, leve ao melhor resultado. Portanto, a comunicação escrita depende das frases. Frases boas levam a boa decodificação, pouco ruído, feedback satisfatório. Boas frases comunicam bem. Então, essa era a apresentação que eu queria fazer hoje, justamente para resgatar essa noção. Quando você escreve, você está buscando comunicar. Nem sempre a gente lembra disso. Os alunos de comunicação, ou seja, quem faz jornalismo, publicidade, relações públicas, sabem que falar e escrever, até ficar calado também, né? Tudo isso é comunicar. Comunicar é importante, a forma da comunicação é importante, a linguagem importa, a expressão física, corporal, né? Tudo isso é importante, extremamente importante. Então, não é só o falar que comunica, até a expressão como a gente fala também é comunicação. Mas nós, no texto escrito, temos alguns recursos que a gente precisa usar bem, já que o texto escrito, depois de registrado,
e entregue para o receptor, não tem mais o que fazer, né? Alguém vai ler o livro que você escreveu, o texto que você escreveu, muitas vezes vai ler depois. Imagina se você escrever um livro, ficar famoso, e o livro durar, né, afetar a vida de gerações depois de você, então você não vai estar vivo mais, as pessoas vão estar lendo suas ideias. A comunicação tem que ser bem feita, né? Para que justamente aquilo seja capaz de gerar resultados por muito tempo à frente. Comunicar no texto escrito é mais difícil. Tem toda essa necessidade de mais recursos, já que você não tem o gestual, né? Você não tem a expressão do rosto, você não tem a entonação da voz, você não tem muita coisa que a comunicação olho no olho, frente a frente permite. O texto escrito não tem nada disso. Então, o que é que resta? No texto escrito, o texto tem que estar bom, as frases bem construídas, as ideias expostas com clareza. Não pode entrar em contradições lógicas, não pode cometer falácias, enfim, tudo isso tem que ser trabalhado para que o texto seja melhor, tá? Então, essa é a ideia hoje, é falar um pouco disso, lembrar que quando a gente escreve, a gente quer comunicar. Então, você é o emissor, o seu leitor é o receptor, a mensagem é o texto escrito, o meio é a palavra escrita, né? Então, é preciso usar bem para que a comunicação entre esse emissor e receptor seja a mais clara, a mais fluida, a mais transparente, a mais adequada possível. Tá certo? Então, eu vou encerrar a aula. Vocês vão receber por e-mail os novos exercícios e façam uma boa leitura dessa parte inicial que a gente recomendou do livro do professor Otton Garcia. Tá bom, gente? Até a próxima.